Muito boa noite, mais uma vez estamos aqui com um programa que tem por objetivo, e você sabe disso, chamar a reflexão do nosso papel enquanto cristãos diante de todos os desafios colocados pela sociedade. Hoje, nós queremos tratar aqui de um tema extremamente importante, um tema atual, e que sempre vai ser atual, que é o desafio da igreja na evangelização da juventude. De que forma que nós podemos trazer os jovens para o compromisso da vivência do Evangelho de Cristo, com o compromisso de nós sermos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Eu quero agora fazer aqui a apresentação de uma pessoa que, para mim, ele é muito especial. É muito especial porque eu ingressei o meu trabalho, dei início ao meu trabalho pastoral na Igreja Católica, também na Pastoral da Juventude. E na década de 80, quando eu trabalhava ativamente na Pastoral da Juventude, o livro do padre Jorge Boran era o grande inspirador do nosso trabalho. O padre Jorge Boran, que hoje preside o Centro de Capacitação de Líderes, que está mais atuante do que nunca, foi o redator final da versão desse documento da CNBB que nós colocamos aqui, que trata a questão do desafio da juventude e da evangelização. O padre Jorge Boran hoje continua capacitando líderes cristãos para que esses líderes cristãos católicos possam capacitar outros líderes. Então hoje nós temos aqui certamente um dos maiores estudiosos, uma pessoa que dedicou a sua vida à pastoral da juventude, à preparação do jovem, para que ele possa preparar outros jovens. Muito obrigado, Padre Jorge Boran. A sua presença aqui é muito importante. Certamente muitos, hoje que têm a minha idade, aí passaram dos 40, estão em casa também, relembrando da importância que teve o livro Juventude, o Grande Desafio, na vida de todos nós. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Edinho. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse documento da CNBB de 2007, que trata os desafios da igreja hoje, de evangelização da juventude. Quais são os desafios para essa juventude hoje? E dá para comparar com os desafios colocados para a juventude na década de 80, no período de redemocratização do Brasil, de efervescência das pastorais sociais? O que há de desafio semelhante e o que há de novo nesses desafios? Então, a primeira coisa, não fui eu que redigi. Eu fui o relator da equipe que redigiu o documento. E o documento levou 2 anos, inclusive dialogando com as bases, passou por 2 assembleias da CNBB e foi publicado justamente no ano que o Papa chegou aqui no Brasil, 2007, e o ano também do documento de Aparecida. E tem sido um documento assim, hoje em dia a gente pode dizer que é a Bíblia de quem quer fazer um trabalho de passar a juventude ou movimento de evangelização da juventude, porque o documento é um horizonte hoje em dia para todo mundo que quer trabalhar com jovens. Seja pastoral de juventude, seja PJ, seja movimento carismático, seja movimento de uma congregação. E o documento atualiza todos os trabalhos anteriores, porque a igreja tem uma experiência de sistematizar de trabalho com jovens de muitos anos. É a instituição no mundo hoje em dia que tem mais experiência sistematizada de trabalho com jovens. E trabalha toda essa questão de mudança de época. Os anos 80 era uma geração, hoje em dia é outra geração. Nos anos 80, uma juventude da modernidade, hoje em dia uma juventude da pós-modernidade. São outros desafios, Padre? São outros desafios, e outra geração, outra cabeça, jovem com outra cabeça.
O que tem de desafio semelhante? Ou não tem desafio semelhante? Para a igreja, o que tem de desafio aquela juventude, aquela geração e essa geração hoje? O que tem de semelhança para a igreja no trabalho para a juventude? Primeiramente, o que é diferente? Na sua geração, nos anos 80, uma geração sem... era muito forte a questão da modernidade, a centralidade da razão. É uma geração que estudava muito, né? De muitos debates, uma geração muito mais politizada do que a juventude hoje em dia. E o desafio hoje em dia, e você tem outra geração também. Pela primeira vez nós temos uma geração digital. Todo mundo que nasceu, que tem menos de 25 anos, é uma geração digital e vive conectado, sim, com o mundo todo. Aliás, nesse documento se fala de três, esse é o documento, né? 85, que é um dos documentos mais importantes hoje em dia para quem quer desenvolver um trabalho com juventude, seja de movimento, seja de pastoral juventude. E fala de três marcas da juventude hoje em dia. A marca de medo de morrer, medo de ficar sozinho, o desemprego, e a terceira marca, assim, é uma juventude conectada o tempo todo, através da internet, das mídias sociais. E outra geração e a metodologia, você tem que atualizar a metodologia hoje em dia. O ponto de partida é diferente que nos anos 80. Mas a metodologia continua, mas tem que atualizar. Os enfoques têm que ser diferentes. Vamos falar disso daqui a pouquinho, que eu acho que essa é a questão central, né? Como que a igreja pode atualizar a sua metodologia cotidianamente para dialogar com a juventude. Padre Borano, o senhor falou no início, eu acho extremamente interessante, que nós temos hoje a ausência de utopias, né? Sim. A igreja, ela sempre foi a pregadora de utopias, né? Ou seja, a utopia da justiça, da igualdade, a utopia da vida plena. Né? Como que a igreja hoje pode ser, né, um instrumento de profecia, né, de construção de uma nova utopia que possa mostrar ao jovem que existe algo mais que além do consumismo, né, que além dessa coisa fugaz, né, da realização momentânea, que existe algo mais que, muitas vezes, esse individualismo, essa competitividade, né, que utopia é essa que a igreja pode fomentar junto aos nossos jovens como evangelizadora, que é? Primeiramente, temos que partir usando o verbo jogar e agir. A gente parte da realidade do jovem. Nós temos que partir das aspirações, das necessidades dos jovens. Senão não vamos conquistar o jovem. Se não partirmos do que está na nossa cabeça, não vai funcionar. E o primeiro passo para evangelizar o jovem é conquistar o jovem. E para conquistar, você tem que partir das suas aspirações. E aos poucos, levando o jovem através de uma experiência de grupo, os cursos. Nós trabalhamos, por exemplo, muito com curso de liderança, que nós chamamos curso de dinâmica para líderes, primeiro nível, segundo nível. Semana que vem vamos ter um curso nacional, segundo nível. E o princípio é isso, que nós treinamos o jovem para dar o curso para os outros. Formamos agentes multiplicadores. Com o resultado, hoje em dia, tem jovens reproduzindo os cursos de mais de 80 dioceses aqui no Brasil. E também no nível de América Latina, a base de 12 países. Então, o jovem é um processo, é lento, gradual, não existe uma fórmula mágica que você emociona o jovem no final de semana, está resolvido. Não, é um processo de acompanhamento sistemático, questão de assessoria, questão de metodologia que é parte da vida do jovem, confronto com o Evangelho e depois leva o jovem a partir para a ação. E isso a gente está sentindo isso na carne, né? Isso acontecendo. E a gente faz uma comparação entre a geração dos anos 80 e hoje. Não significa que a geração de hoje é pior. Não. É diferente. E a metodologia nós temos que
usar uma metodologia para chegar no jovem. O jovem é tão idealista quanto antes, só que tem que saber como chegar e despertar esses valores mais nobres. Uma reflexão importante, extremamente importante. Padre Boran, esse texto, ele dá conta hoje dos desafios, ele conseguiu sistematizar os desafios da igreja no projeto de evangelização da juventude? Eu acho que sim, em termos de abrir um horizonte. Pela primeira vez no Brasil temos um documento que abre um horizonte tanto para os carismáticos, os movimentos, a PJ, para a juventude. E o desafio é como fazer na prática, porque o documento também propõe uma nova maneira de organizar. Tem os movimentos, tem a PJ e tem o que se chama hoje em dia o setor juventude. Então, como o setor juventude é nas dioceses, é um espaço onde participa a PJ, onde participa o movimento carismático, o movimento de uma congregação, assim por diante, e onde é um espaço de articulação, de articulação, não de coordenação. Se organiza, então, eventos em comum. Aí você tem, e depois tem outro espaço que cada movimento e a pastoral de juventude tem que ser o próprio espaço de organização. Isso é muito importante. Onde se coordena os seus grupos de base. Então, é importante, nesse momento, de colocar todo mundo dentro do mesmo saco, senão se perde sua identidade. E o nosso programa chegou ao fim, né? Um tema tão interessante que é discutir o papel da juventude, o protagonismo do jovem nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Qual o papel da igreja enquanto evangelizadora que possa construir, né, uma nova utopia, uma utopia que oriente, né, que seja, né, o farol, né, para essa juventude que está aí, que a gente possa fomentar e desenvolver o jovem como instrumento, né, como o protagonista da transformação, né? Então, um tema tão importante como esse, o tempo passou voando aqui, né? E eu queria encerrar o programa pedindo ao Padre Jorge Boran que fizesse aqui uma oração final para nós, o Padre Jorge Boran, de que forma que nós podemos encerrar o programa orando, né, para esse desafio da igreja evangelizadora, de ajudar a construir para o jovem cristão, para o jovem católico, né, a perspectiva dele ser protagonista da construção do reino de Deus aqui na Terra. Rezo para que possamos ter paciência de trabalhar com a juventude hoje, que é uma juventude diferente, que temos paciência, entendemos que os processos são mais lentos, demora mais, para que junto com essa juventude que acentua a importância do subjetivismo, dos problemas pessoais, da importância dos sentimentos, que juntos possamos também aproveitar dessa nova oportunidade de fazer uma nova síntese entre a razão e os sentimentos, e o pessoal e o social, e entre a luta, a política e também o desenvolvimento pessoal, entre a fé e também a oração e a ação. Senhor, esteja junto conosco neste trabalho maravilhoso. Trabalhar com jovens é um ministério, é uma vocação que recebemos diretamente para Deus. Somos privilegiados. Estamos formando a nova geração da igreja, da sociedade, na medida em que ajudamos o jovem a encontrar uma síntese dentro da sua própria vida, encontrar um projeto, fazer o seu próprio projeto de vida, encontrar a felicidade no serviço junto com os outros. Obrigado, Senhor.